Salve, salve, investidores! E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar rapidamente com vocês o resultado do segundo trimestre do Google. Na verdade, não do Google, né, mas da Alphabet, a empresa que detém o controle do Google. Ok? Então, se esse vídeo é relevante para você, é importante para você ou pode ser importante para alguém, lembra de compartilhar esse conteúdo, lembra de nos seguir nas redes sociais, de dar uma curtida, que isso nos ajuda bastante. Nossas redes sociais YouTube, Instagram e plataformas de podcast, tudo bem? Nós somos a página Investir do Bem, nossa hashtag para você nos encontrar nas redes sociais é hashtag IBSA3. Então, vamos para o vídeo sem mais delongas. Então vamos falar sobre o segundo trimestre, os resultados do segundo trimestre do Google ou da Alphabet, né? Código de negociação na Nasdaq é Google GOOGL ou GOOG. Tudo bem? Então o que nós temos? Aqui eu vou tentar fazer um resumão, né? Até porque o relatório do Google tem 10 páginas e o que nós temos aqui primeiro é que para você analisar uma empresa como a Alphabet, que é a dona do Google, você primeiro tem que dominar, você tem a barreira da língua, né? Porque os relatórios não são em português, eles são em inglês, então eu vou tentar fazer um resumão aqui da ópera. E aqui do que eu li do relatório, né, dessas 10 páginas que nós temos, o Google ele teve um resultado quase que flat no segundo trimestre, e embora ela seja uma empresa do setor de tecnologia, a Alphabet, o que nós temos é que, e eu já esperava isso quando eu peguei o relatório, eu comecei a ler, eu já comecei a ter alguns insights, ou seja, o que eu esperava para o Google. Primeiro que a receita do Google, a maior parte das receitas do Google, quase que 100%, vem de buscas e pesquisas, então, e do que nós chamamos de ads, né, da ideia das pessoas que querem participar, querem colocar a sua empresa, de repente, no segmento da internet, ou querem anunciar a sua empresa na internet. Então, a maioria das receitas do Google vem desse segmento. Então, você que é investidor, que está pensando em investir lá fora, ou quer investir no Google, deveria ter o seguinte raciocínio. Se nós estamos em um cenário de pandemia, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é, se a maioria das empresas estavam fechadas, qual o motivo que as empresas teriam de anunciar os seus produtos? A não ser que essa empresa já tenha, né, um trabalho muito forte na área de e-commerce, a empresa simplesmente fechou as suas portas no período da pandemia por uma questão legal e por uma questão de saúde, e elas não tiveram receitas significativas. Então, assim, os segmentos que não tinham exposição a varejo online, ou não tinham exposição à ideia do comércio eletrônico, elas seriam muito afetadas, e isso me veio à mente. De fato, o Google, a Alphabet, né, a empresa proprietária do Google, ela trouxe isso para a gente, né, de que houve uma queda significativa justamente pelo cenário da pandemia. O cenário da pandemia não afeta somente isso, afeta outras áreas também do Google. Por outro lado, o Google teve um aumento significativo na sua área de cloud, né, que é a ideia de computação nas nuvens, né, então teve um aumento significativo nessa linha de receitas. Então, falando um pouquinho sobre as receitas do fundo, sobre as receitas do Google. Aqui falando sobre trimestre contra trimestre, ok? Receitas do fundo. Segundo trimestre, né, aqui eles trazem para a gente quarter, né, que significa o trimestre para eles lá. Então o que nós temos? Junho de 2020, né, o final do segundo trimestre, 38 bilhões 297 milhões de reais contra 38 bilhões 944 milhões de reais. Então aqui um resultado flat, né, segundo tri de 2019 contra segundo tri de 2020, um resultado quase flat ali. Aumento ou diminuição nas receitas ano contra ano. 19% em 2019 e menos 2% em 2020. Aumento e decréscimo nas receitas, levando em conta a moeda constante, né? Constant currency. Ano contra ano, e aí 2019 22% e 2020 0%, ou seja, se nós levarmos em conta o resultado do Google olhando moeda constante, o que é a tal da moeda constante, né? Aqui nós temos que lembrar que o Google ele tem exposição mundial, então embora a sede da Alphabet seja nos Estados Unidos e o Google trabalhe nos Estados Unidos, ele também tem exposição
ele tem exposição à Ásia, Europa, as outras América Latina, que é onde nós estamos aqui situados. Então, tentamos imaginar o que é a tal da moeda constante, aqui antes de falar desse resultado. Moeda constante é uma unidade que o Google desenvolve e outras empresas, como o Facebook, eles desenvolvem justamente para que o câmbio não tenha influência na hora deles olharem as suas receitas. Então eles criaram, esse conceito de moeda constante não foi criado pela Alphabet, naturalmente, e ele é utilizado aqui pelas empresas para eles tirarem os efeitos do câmbio, porque o dólar ele pode estar, atualmente ele pode estar hoje a 5,50 e de repente daqui a 6 meses ele pode estar a R$ 3,20, se a gente fizer uma conversão. Então eles criaram a ideia de uma moeda constante que ela não leva em consideração o dólar. Então nesse comparativo, o ano de 2020 em relação ao ano de 2019, 0%. Então ficou flat nas receitas. Receitas é tudo aquilo que o Google recebe. Vejamos aqui o resultado operacional, 6.383, segundo TRI de 2020, segundo TRI de 2019, 9.180 milhões. E aí a margem operacional da Google, da Alphabet, foi 17% esse ano contra 24% do ano passado. Outras receitas e despesas, 1.894 com 2020, 2.967 milhões, segundo o TRI de 2019. O lucro líquido do Google foi de 6.959 milhões no segundo TRI de 2020 contra 9.947 milhões no segundo TRI de 2019. Lucro por ação diluído, 10 dólares e 13 centavos, 2020 contra 14 dólares e 21 centavos no segundo TRI de 2019. Vejamos o que nós temos aqui. E aí, como eu falei para vocês, o Google ele tem diversas receitas, então diversas áreas, porque pensamos o seguinte aqui, a Alphabet, que é a empresa que controla o Google, como se você tem um Android, eu tenho um Android, instalado no meu smartphone, o que nós temos quando nós compramos o celular pela primeira vez? A gente percebe que nós temos Play Store, nós temos o Google Chrome, nós temos a área de Google Ads, nós temos o Drive, nós temos um monte de coisa. Quando você cria sua conta no Gmail, por exemplo, o Gmail, que também é da Google, a gente percebe que o Google ele criou um ecossistema na internet, Então, e ele recebe receitas de diversos lugares, então aqui eu vou tentar fazer um resumão bastante breve sobre de onde vêm as receitas do Google. Google Search, que seria Google Pesquisa e outros, ano de 2020, 21.319 milhões, ou seja, daquelas receitas totais que nós vimos lá de 38 bilhões, 21 bi veio da área de pesquisa, ano de 2020, 21.319 milhões, contra 23.642 que veio do segundo TRI de 2019. E aí nós temos o YouTube Ads, que são as propagandas que aparecem no YouTube. 3.812, 2020, contra 3.603 milhões, segundo o TRI de 2019. Então, teve um pequeno aumento aqui no YouTube Ads, E aí, se nós juntarmos aqui, Google Search, que é pesquisa, e YouTube Ads, nós temos 25.131 milhões, segundo trimestre de 2020, contra 27.245 milhões, segundo o TRI de 2019. Google Network Members Properties, aqui seriam, o Google até detalha para a gente o que seria isso daqui, mas seria aquela área que nós temos a área do YouTube, que é aquela área de ads que a gente faz gerenciamento de propagandas. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar de novo esse dado. Vamos achar aqui. É bom quando a gente está fazendo aqui o vídeo, a gente nunca acha a informação que a gente precisa. Vejamos aqui. Isso, exatamente, que é a área de advertising, a área de propagandas do Google, porque o Google ele não tem propagandas apenas no YouTube, naturalmente, Vejamos, e aí nós temos 4.736 milhões, segundo o TRI de 2020, contra 5.249 milhões, segundo o TRI de 2019. E aí, se nós juntarmos advertising, ou seja, nós temos a Google Pesquisa, quando nós entramos ali para pesquisar no Google, que é o que é pago por clique, quando a gente faz as nossas pesquisas ali. Nós temos o YouTube Ads, que aí seria o Google Properties, que seria um braço da Google, e aí Google Network Members Properties, que seria o advertising que é fora dessas duas plataformas,
que é o Google, o YouTube, o Google Search, nós temos 29 bilhões 867 milhões, segundo o TRI de 2020, e nós temos 32 bilhões 494 milhões, segundo o TRI de 2019. Google Cloud, como eu falei para vocês, que teve um aumento de receitas, 3 bi 7 milhões 2020, contra 2 bi 100 milhões, segundo o TRI de 2019. Google Other, deixa eu ver aqui, isso, seria receitas, as receitas que o Google recebe, são as receitas que o Google recebe, que são o non-advertising do YouTube, né, que seria, por exemplo, o YouTube Premium, por exemplo. E aí nós temos Google Other, 5 bi 124 milhões, segundo o TRI de 2020, contra 4 bi 80 milhões, segundo o TRI de 2019. E se nós juntarmos todas essa sopa de letrinhas que eu trouxe aqui para vocês, nós temos, segundo o TRI de 2020, 37 bi 998 milhões, contra 38 bi 674 milhões. E aí nós temos aqui Other Bets Revenues. A Alphabet, ela é dona de diversas empresas, né, de diversas outras empresas que ela detém participação. E seria essas Other Bets Revenue. E aí nós temos aqui, deixa eu ver se eu encontro, algumas dessas Other Bets aqui, que seriam outras apostas, né, se a gente fosse fazer uma tradução muito grosseira de outras apostas, seria isso. Deixa eu ver aqui algumas outras empresas que o Google detém participação. Cadê? É bom quando a gente procura, a gente não encontra, né? Mas aqui o que nós temos nessa linha de Other Bets, e aí depois a gente pode até olhar, o Google, ele tem que a Alphabet, a maior empresa dentro da Alphabet é a Google, naturalmente, como nós vimos aqui. E a Other Bets seriam outras empresas, né? Então o Google, a Alphabet, ela tem participação em pequenas empresas, como empresas que se expõem à ideia do healthcare, empresas que investem, como se fossem pequenas empresas e elas têm os seus nichos, né? Então, nós temos essas empresas pequenininhas que a Alphabet detém e que elas têm exposições a outras áreas que o Google não tem. E aí as receitas dessas Other Bets, que são essas empresas que a Alphabet possui pequenas, 148 milhões em 2020 e 162 milhões em 2019. E aí ganhos com hedge, 151 milhões, 2020 contra 108 milhões. E aí se a gente juntar novamente isso, nós teremos aquele valor que a gente viu, né? 38 bi 297 milhões 2020 contra 38 bi 944 milhões. E aí, aqui nós temos o total do TAC, que seria Traffic Acquisition Cost, né, que seria TAC. 6 bi 694 milhões contra 7 bi 238 milhões. Número de empregados da Google aumentou significativamente, 127 mil empregados em 2020 contra 107 mil em 2019. Vejamos o que nós temos aqui. Receita operacional do Google, segundo o TRI de 2020, 7 bi 572 milhões contra 10 bi 280 milhões. E aí, outras perdas que o Google teve com as suas outras empresas, né, a área de Other Bets, que são as empresas pequenininhas que a Google tem. 1 bi 116 milhões contra 988 milhões. Vejamos o que mais aqui. O que mais que nós temos? Falando um pouquinho sobre os ativos que a empresa tem, os passivos que a Google tem, né? Que aqui o negócio fica uma coisa astronômica, né? A gente não tem nem a proporção disso aqui no Brasil. Então vejamos, a ideia de ativo circulante, né? Current assets aqui, 17 bi 742, aqui falando sobre o ativo circulante da empresa, né? E aí nós temos cash and cash equivalent, seria caixa ou equivalente de caixa, aquilo que o Google pode converter rapidamente para poder lhe pagar qualquer dívida que ele precisa. 17 bi 742 milhões, segundo o TRI de 2020, contra 18 bi 498 milhões. Marketable securities são as aplicações que o Google tem, né, que ele aplica de repente no bond ou de repente em títulos de empresas que são AAA. 103 bi no segundo TRI de 2020 contra 101 bi segundo o TRI de 2019. Então é um valor assombroso, né, de quanto o Google tem de cash que ele pode pegar no seu caixa para poder pagar qualquer despesa.
Então, segundo TRI de 2019, 121 bi contra 119 bi, segundo TRI de 2019. E aí vejamos que nós temos aqui, ok, e aí se nós juntarmos, né, os ativos, e aí vem outras receitas aqui, vem outros ativos que compõem o ativo circulante, o total do ativo circulante, segundo o TRI de 2019, 149 bi contra 152 bi, segundo o TRI de 2019. Vejamos que nós temos aqui, e aí nós temos os ativos, nós temos ativo circulante, current assets, e nós temos o ativo não circulante, né, que seria o que o Google pode converter em dinheiro depois de 12 meses. E se nós somarmos tudo, 278 bi, segundo o TRI de 2019, contra 275 bi, segundo o TRI de 2019. Então, o Google aumentou, né, os seus ativos. E aí nós temos também os passivos. E aí vocês vão perceber, a gente percebe que só com o ativo circulante líquido que o Google tem, né, os seus ativos que ele possui e que ele pode converter em cash em até 12 meses, né, pegando seu caixa, a gente vai perceber que o Google paga com folga tudo que ele deve. Vejamos aqui o que nós temos. O passivo circulante, segundo TRI de 2020, 43 bi contra 45 bi, segundo o TRI de 2019. E aí nós temos os ativos, o passivo não circulante também, né, que é aquele passivo que vai além do exercício atual, depois de 12 meses. 71 bi, segundo o TRI de 2020, contra 74 bi, segundo o TRI de 2019. Então, o Google, como ele tem atualmente 121 bi no seu ativo circulante, ou seja, o cash, equivalente cash e o marketable securities, só com o que ele tem de ativo circulante ele consegue pagar, né, o seu passivo, ele consegue pagar as dívidas que ele tem. Vejamos que nós temos aqui lucros retidos, ou seja, que o Google reteve 151 bi, segundo o TRI de 2020, contra 152 bi, segundo o TRI de 2019. O patrimônio líquido do fundo subiu em 2%, né, 207 bi, segundo o TRI de 2020, contra 201 bi, segundo o TRI de 2019. Então, o aumento do patrimônio líquido, né, que é aquilo que compete aos sócios da empresa, nós que investimos, subiu em 2%. Vejamos o que mais, se nós juntarmos o patrimônio líquido mais o passivo da empresa, nós temos 278 bi, segundo o TRI de 2020, contra 275 bi, que é referente ao segundo TRI de 2019. Vejamos o que mais. Já vimos a parte de receitas. Deixa eu ver aqui o que mais. O que mais que nós temos? Aqui eu estou tentando dar uma resumidona, né? Pra gente, deixa eu ver aqui. Aí nós temos atividades de financiamento. Nós temos o que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui é importante a gente comentar, acho importante a gente comentar. Como eu falei para vocês, a Alphabet, que é a proprietária do Google, ela tem exposição ao mundo inteiro. Então aqui é bom a gente ver de onde vêm as receitas, né, da Alphabet, de onde vêm as receitas da Alphabet, né, ou seja, aquela receita total de 38 bi, 900 e alguma coisa, de onde vieram essas receitas. E aí aqui eles separam, né, por regiões. Nós temos região da Europa, do Oriente Médio e da África, nós temos a região da Ásia, né, Ásia e Pacífico, nós temos os Estados Unidos, né, só os Estados Unidos, nós temos as outras Américas, e aí inclui a América Latina. E aí é que eu vou comentar aqui só em porcentagem, de onde vêm as receitas em porcentagem. Vejamos o que nós temos aqui. Europa, Oriente Médio e África, 12%. Vejamos, o Pacífico, 4%. América Latina, que somos nós aqui, né, 15%. E os Estados Unidos, vejamos aqui, cadê? Deixa eu ver aqui rapidinho. Outras Américas, 15%, ok. Estados Unidos, 5%. Ok, isso, basicamente, o que nós temos aqui, deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. As receitas Europa, Oriente Médio e África corresponde por 12%. Aqui nós estamos falando, levando em conta a ideia do câmbio, e aí nós temos moeda constante. 12% levando em conta o câmbio, moeda constante 9%. A Ásia e Pacífico, 4% levando em conta o câmbio,
e 3% levando em conta a moeda constante. Outras Américas, 15% e levando em conta a moeda constante, 6%. E Estados Unidos, 5%. Vejamos o que mais. Aqui é importante a gente ressaltar outra coisa também, que lendo o relatório do Google, para a gente não ficar aqui, para a gente não perder muito tempo aqui, lendo o relatório, o que eu tive a impressão é de que nós aqui, a América Latina, nós conseguimos dar um boost no caixa do Google. Por quê? A América Latina, ela conseguiu aumentar, né, nas linhas da receita do Google, ela conseguiu aumentar algumas linhas de receita, que aí a gente teria que se debruçar aqui, e eu não vou fazer isso para não ocupar tanto vocês. Mas o que a gente percebe é que a América Latina, ela conseguiu dar um boost muito grande, né, isso é muito bom também, né, porque, de certa forma, nós, América Latina, nós estamos trazendo um outro olhar para a empresa, né? Porque a Google já pode começar a olhar, né, com outro olhar para a América Latina, porque em plena pandemia a gente está aumentando aí, né, de certa forma a gente está conseguindo aumentar os nossos gastos com essa modalidade, né, que é do que nós temos desse mundo online. Então é importante a gente começar a olhar para isso, e eu também costumo olhar para isso também. Outra coisa importante também da gente ressaltar aqui, para quem está vendo esse vídeo, e eu coloquei lá no meu Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, Investir do Bem, #BSA3, que o Google ele fez recompra de ações, né? Então aqui eu até coloquei, né? Em 27 de julho de 2020, the Board of Directors of Alphabet authorized the company to repurchase up to an additional 28 bilhões. Então, das ações classe C, né, que seria Google GL. Então, o Google ele autorizou, né, a recompra de ações no valor de apenas 28 bilhões de dólares. Ou seja, o que isso significa? Recompra de ações ela é boa em todos os sentidos. Por quê? O Google, ele aproveitou, né, muito provavelmente ele estava aproveitando, e eu coloquei lá no meu Instagram isso, comparativo de recompra de ações no primeiro trimestre de 2020 e recompra de ações no segundo tri de 2020. E aí, a recompra de ações ela é boa por quê? Porque o que você acha que vale mais? É um Fiesta Sedan ou uma Ferrari? Naturalmente você vai dizer uma Ferrari. E aí você deve pensar por que é que uma Ferrari ela vale mais do que um Fiesta Sedan. Primeiro porque nós temos muitos Fiesta Sedan no mundo e nós temos pouquíssimas Ferraris. Então, assim, quanto menos ações nós temos no mercado, mais vale aquele ativo. Então, o Fiesta Sedan, de repente, ele pode custar 35 mil reais, mas uma Ferrari ela pode custar 1,5 milhão, justamente porque tem menos Ferraris. É claro que esse não é o único argumento, mas por ele ter uma quantidade muito pequena no mercado, é natural que quem quer comprar uma Ferrari vai pagar muito mais. Então, essa é uma prática bastante comum nos mercados internacionais, né, de recompra de ações, que aqui no Brasil, vez ou outra, nós vemos, né, o programa de recompra de ações. Então o Google, na medida em que ele pega o dinheiro que ele está recebendo, ele tira de circulação do mercado as suas ações, naturalmente cada ação que fica no mercado ela passa a valer mais. Isso é maravilhoso, né, porque as ações da empresa elas começam a se valorizar. Então, foram apenas 28 bilhões de dólares, né? Quem é que não tem 28 bilhões de dólares? De repente, a Vale do Rio Doce aqui no Brasil deve ter. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, se ficou muito rápido, deixa um aviso para mim aí, porque falar sobre investimentos lá nos Estados Unidos traz para a gente algumas dificuldades, né, que é a barreira da língua. Outra coisa é que a gente tem que esmiuçar, né, alguns detalhes, porque as empresas nos Estados Unidos, pelo menos pela minha pequeníssima experiência que eu tenho, né, de análise de relatórios, é que eles não fazem questão de trazer para a gente uma DRE muito bonitinha, muito explicada. Os caras meio que partem, e por ser um mercado já maduro também de investimentos, é até uma confissão minha. Acho que existe uma espécie de um ego das empresas lá fora meio inflado, de que eles acham que acionista é todo mundo especialista em investimento, né? Então ninguém precisa fazer cursinho de contabilidade, ninguém precisa fazer análise de DRE, porque todo mundo vai pegar uma DRE assim no café da manhã e, pô, beleza, já entendi tudo aqui. Então, acho que a área de RI das empresas lá fora, elas poderiam aprender, né, de certa forma, com as empresas aqui do Brasil, que a empresa ela faz questão de repente, desmiuçar um pouco, explicar um pouco melhor para
para nós, acionistas, o que está ali na linha de cada balanço, porque não é muito claro, assim, você pega um relatório, de repente, uma DRE da Berkshire ou do Facebook, os caras, eles estão meio que assim, enfim, lê aí e entende o que você quiser, porque a gente não está muito afim de explicar nada para você, não. Eles já partem do pressuposto de que todo mundo entende bastante das coisas. Mas talvez seja assim, né, o futuro do Brasil, dos nossos investimentos, uma vez que a gente vai amadurecendo no mercado de investimentos, né? Mas aqui é mais uma inquietação minha, não tem relação nenhuma com a empresa. A Google continua sendo uma empresa maravilhosa, né? Tanto é que é uma das techs mais conhecidas do mundo, né? Então, pelo vídeo de hoje era isso. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, elogio, quero tacar pedra, não gosto de você, vai lá no YouTube, deixa nos comentários, segue a gente, compartilha esse conteúdo que você nos ajuda bastante. Então, agradeço e até mais.